Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço o convite, a possibilidade de compartilhar um pouco do nosso trabalho. Peço desculpa pela voz, eu amanheci assim ontem. Estou tomando água homeopaticamente para conseguir falar, né? Então, a MF Vitor Tivita, ela está basicamente no topo do Pico do Jaraguá. As pessoas falam, a gente está no pé do... Não, a gente não está no pé do pico, a gente está lá no topo, debaixo de uma das torres, muito próximo. É uma MF pequena, ela é uma MF de 7 salas, então eu tenho 7 salas de manhã, 7 salas à tarde, né? E todo o trabalho de uma MF com uma equipe de EMEI. Então, a gente lida aí com algumas questões. Vamos lá. Como esse projeto, a gente sempre fala que o projeto político-pedagógico é um projeto em construção, ele não está acabado. Então, a gente tem aí várias fases, tá? Como que a gente chegou às assembleias? Essa, inclusive, foi a pergunta que a Ana me fez ali fora um pouquinho. Então, assim, havia uma reivindicação dos alunos por voz, principalmente os alunos do ciclo 2, do 6º ao 9º ano. E eles diziam que eles queriam participar. A gente quer participar e a gente quer decidir, vocês decidem tudo e não falam com a gente, vocês conversam, vocês falam com os pais da gente e a gente ninguém escuta. Ninguém me escuta nem em casa, ninguém me escuta na escola, né? E tinha uma reivindicação dos professores que assim, a gente precisa resolver os problemas. Tem menino danado demais, tem disciplina demais, né? Tá muito difícil, a gente precisa resolver esses problemas, né? E essa discussão coletiva, ela passou pelo conselho de escola, porque havia dentro do conselho pessoas trazendo, né, a problemática sobre as duas perspectivas, né? E aí, nessa discussão, saiu a proposta da gente estar buscando mecanismo para a participação dos alunos e dos pais, né? Como fazer isso, né? Ficou aquilo. Eu tinha lá na minha cabecinha, né, mais ou menos umas ideias, mas eu tenho que ficar quieta, vamos problematizar para isso sair, né, do grupo e não vir da boca da direção. Isso que acho que às vezes isso faz um pouquinho de diferença, né? E aí, no processo dos alunos, problematizando as coisas que eles traziam, alguns professores começaram a conversar sobre a possibilidade do Grêmio e conversaram a explicar isso para os alunos. Os alunos me procuraram um dia e falaram assim, olha, nós já entendemos o que é o Grêmio, mas a gente acha que esse tal desse Grêmio deixa a gente separado. O Grêmio parece que é uma coisa só de aluno, não é isso que a gente quer. A gente quer discutir coisas da escola junto com todo mundo. Então, aquela primeira proposta do Grêmio foi engavetada, né? Na discussão com os professores, a coisa foi um pouco mais complexa e até mais longa, né? Então, havia uma questão de problemas de aprendizagens, de problemas de disciplinas nos diferentes grupos e de violência, né, física, de violência verbal entre as crianças e também entre os profissionais. Algumas coisas não estavam lá muito harmoniosas, né? E o grupo priorizou, né, a questão da aprendizagem e a necessidade de equacionar a disciplina, né, a bendita disciplina. Os alunos são indisciplinados, né? A necessidade, então, do planejamento de ações que visassem a participação dos alunos na escola, que já era uma coisa que já vinha de uma discussão do Conselho de Escola, incluindo a resolução de conflitos no ambiente escolar. E essa argumentação começou a ser construída com a participação de um professor que estava fazendo o curso do EVC na USP. Então, ele trazia algumas contribuições nos debates do PEA, das GEIFs, nas reuniões pedagógicas. E a gente começou um processo com os professores de estudo, de compreensão da própria fala. O que é que a gente está falando e o que isso significa. Então, esse foi assim longo, porque passamos por uma série de coisas, às vezes, um pouco difíceis de elaborar. Então, começou com a leitura desse livro, o Conflitos na Escola. A gente leu praticamente o livro todo no ano de 2012, né? Depois a gente foi, já nessa contribuição desse professor, para esse material do MEC, inclusive há um vídeo, né, sobre a questão das assembleias escolares, os professores também viram esse vídeo. Nós fomos para uma discussão sobre adolescente, nós utilizamos um vídeo do Café Filosófico
porque boa parte das reclamações dos professores, elas se dirigiam e elas traziam aquilo que era típico do adolescente. Então, assim, há um desconhecimento do comportamento, dos sentimentos, né, do que é a adolescência hoje. E esse vídeo ajudou bastante. E um pouquinho do Bauman, porque boa parte das questões trazidas também era naquela coisa, porque antigamente era melhor. No meu tempo, era melhor. E aí a gente entra com uma discussão sobre pós-modernidade para, olha, mas isso que você está dizendo não é necessariamente um problema deste grupo de alunos da nossa comunidade. Esse é um problema mais alargado. A gente precisa entender isso de forma mais complexa. E, nesse sentido, o Bauman ajudou muito o trabalho. Então, a gente foi muito tempo discutindo tudo isso, gente. E fazendo ao mesmo tempo e voltando para as discussões. E aí a implementação em si, depois de tanto debate, chegou um momento que a gente falava assim, então esse mês a gente vai fazer a primeira assembleia. E aí os professores, não dá ainda, porque a gente ainda tem dúvida aqui, a gente ainda tem dúvida ali. Né? E aí a gente continuou nesse estudo, nesse planejamento, e elaboramos a primeira assembleia com uma questão que, aí eu trouxe lá do Highscope, quem passa por EMEI, eu fui 15 anos coordenadora de EMEI, quem passa por EMEI tem EMEI dentro de si para sempre. Não tem jeito, a educação infantil fica, né? E eu trouxe essa questão do Highscope, o planejar, fazer e rever, que é uma questão que é utilizada na dinâmica com as crianças, eu trouxe isso para a implementação das assembleias. Então, a gente planejou a primeira assembleia, num determinado dia. Aí eu fui à diretora aqui em Poem, falei, de hoje não passa. Hoje acontece. Mas, não, vocês estão me falando isso faz um mês. Hoje acontece. Aí eu de um lado, a coordenadora do outro, o negócio foi, né? E aí, qual que foi o objetivo dessa primeira? Explicar o funcionamento, levantar a preocupação, levantar um critério que nós havíamos combinado nesse debate teórico todo, que é o critério de confiança. Então, a gente precisava trazer isso. Então, por que algumas coisas, como é que eu vou explicar para o aluno que algumas coisas não podem ser feitas? Não é um não pelo não, não porque não. Né? Porque existe uma questão de confiança, de harmonia, de que a gente precisa construir. E o levantamento da pauta, que a pauta precisava vir deles. Então, explicar, basicamente, a primeira assembleia foi para explicar isso e introduzir a questão, que aí a gente pega do vídeo que a gente assistiu na formação, que foi, eu critico, eu felicito e eu sugiro. Né? A gente trouxe essa dinâmica para a gente. E aí, fizemos tudo isso. Pode passar. Né? Aí, essa primeira assembleia, algumas... Né? Então, a questão da disposição da sala, nós combinamos isso. Isso não era uma coisa a ficar em roda, não é algo que passava pela cabeça dos professores do ciclo 2. Então, a gente precisou discutir por quê, qual o sentido da roda, qual o sentido da conversa. Isso parece tão óbvio na EMEI, mas no ciclo 2 isso não é óbvio. Então, a gente teve que conversar sobre isso. Né? Pode passar. Então, a necessidade de ter 2 professores trabalhando ao mesmo tempo, o que também é uma dificuldade na MF, porque é a minha sala, a minha turma, a minha disciplina. Aí não era nem a sala dele, nem a turma dele, nem a disciplina dele, né? E ainda tinha um outro colega junto. Então, a gente trabalhou isso, então o professor trabalharia como mediador, né? Estaria ali ouvindo, mediando e problematizando, e o outro seria o escriba do grupo. Então, o professor, nesse momento, era responsável pelo registro das assembleias. Pode ir. Né? A gente percebeu nesse processo que era muito difícil do professor sair do papel de professor. Esse foi um dos grandes entraves. Tinha que sair do papel de professor para que a assembleia pudesse dar certo. Né? Na segunda assembleia, né, aí a gente retomamos o objetivo, né, da primeira, aí houve a escolha dos representantes, porque a partir desta segunda assembleia, após essa assembleia, que aconteceria em todas as classes do ciclo 2, nós teríamos uma reunião, uma assembleia de representantes, com representantes de todos os segmentos e de todas as turmas. Tá? Então, aí tinha uma questão mais propositiva. Qual que foi a prioridade? A prioridade dos alunos era, nós temos alunos que bagunçam. Aí os professores disseram, yes! Eles combinam com a gente. Aí eu falei, agora esse negócio vai ficar feio, que os moleques vão começar a pedir para expulsar as crianças que estão atrapalhando, o que eu vou fazer? Aí eles começaram a explicar. A dificuldade é de aprender.
Aí a gente está... Então, eles atrapalham vocês a aprenderem? Não, é que eles têm dificuldade de aprender, Pro. Então, é assim, quando eles têm dificuldade de aprender, eles não entendem nada que o professor está falando. Aí, como eles não entendem nada, a aula fica muito chata, então eles começam a bagunçar. Então, eles bagunçam porque eles não conseguem aprender. Então, a gente precisa pensar de um jeito que eles possam aprender. E os alunos vieram com a proposta de trabalhar em grupos e se juntar para estudar. Aquela história de ficar sentado um por um atrás do outro, fazendo uma lição sozinho, para eles não ia resolver o problema, só estava aumentando o problema. Então, a proposta deles era aprender junto. Isso, de início, teve um impacto grande no trabalho com os professores, mas, ao longo do tempo de 2013 para cá, isso se perde um pouco. Fazer trabalho em grupo, organizar o trabalho da sala de aula em grupo não é uma coisa tão fácil, né? Então, é uma questão que a gente, de vez em quando, precisa retomar. Vai lá. Então, aí, essa é a assembleia, foi a primeira assembleia de representantes de classe. Pode ir. Aí tem grupo de professores, alunos. Eu estou tentando mediar, me arrumaram uma sala, eu pedia círculo, eles falavam, não cabe círculo aqui. E eu acabei ficando numa posição um pouco desconfortável. Mas a gente conseguiu, né, encaminhar bem a assembleia em termos de discussão. Né? A minha assistente fazendo o registro, né? E aí, nesse momento, a gente tinha elencado no processo todo alguns princípios, tá? Que, ao mesmo tempo que nós, da gestão, encabeçávamos esse processo, que era um processo formativo dos professores e o processo das assembleias em si, algumas reflexões eram importantes para a gente. Então, a primeira coisa foi, em primeiro lugar, a pessoa, que era uma determinação nossa de fazer o processo sem jogar ninguém para fora. Porque, assim, alguns professores voltavam das assembleias indignados com essa coisa, essas crianças, essas pestinhas vão ter voz, essas pestinhas. E a gente falou assim, vontade de jogar essa pestinha também para lá de fora, mas a gente não queria nem eliminar, nem aluno, nem professor do processo. Então, determinar que, em primeiro lugar, as pessoas que ali estavam. A necessária construção do coletivo, porque nós ainda não tínhamos isso de forma mais sólida, não era uma concepção que estava clara para todo mundo, né? Uma concepção de currículo que é constituído de múltiplas dimensões para tentar um caminho de superação da via disciplinar de organização da escola, né? E a formação em contexto, porque a necessidade de respeitar o professor, sua história, seus saberes, para a gente era muito importante, a gente tinha que se apegar muito a isso, porque às vezes a vontade era de tomar outro caminho, né? E o desafio também ao professor com os problemas cotidianos da escola, né? Enfrentamento coletivo desses desafios, não eram coisas, o que a gente precisava ter claro é que não eram coisas que um ia resolver. Não era a gestão que ia dar a solução, não era o professor X que ia dar a solução, mas a gente precisava fazer esse enfrentamento coletivamente. Vamos lá, mais um pouquinho. No ano de 2014, o avanço do projeto foi que a gente conseguiu levar as assembleias para o ciclo 1, do 1º ao 5º ano. Tá? Então, ela continua no ciclo 2 e ela vai para o ciclo 1. Pode passar. No ciclo 1, aí o pessoal vem com o livrinho, a Assembleia dos Ratinhos, para começar a introduzir isso com as crianças, né? Fortalece essa coisa do eu critico, eu felicito e eu sugiro, como sugestão de construção de pauta e de registro. Um outro encaminhamento que eu não coloco aí, mas que para os pequenos ficou muito forte, a gente não fala de pessoas, a gente fala de problemas, de atitudes. Então, a gente não fica lá dizendo, olha, o fulaninho fez isso, o ciclaninho fez aquilo, o professor X fez aquilo outro. Eu não gosto, eu critico pessoas, por exemplo, eu critico adultos que não ouvem crianças. Eu critico adultos que não me deixam entrar na sala da diretora, né? Porque tem, né? E aí uma apropriação maior dos espaços também. Então, as assembleias elas acabam acontecendo não só dentro das salas de aula. O ciclo 1 tem uma relação com o espaço diferenciada. Pode passar. Então, aí, diferente da escola da Márcia, a minha é um tiquinho, gente. Eu acho que as crianças têm área livre de 100 metros quadrados, se tiver. É bem pequenininha, né? Nesse processo, acontece que aconteceu da escola ser convidada a entrar como parte de um dos grupos de educação e direitos humanos, um dos 4 núcleos de educação e direitos humanos da cidade. Então, isso foi bem interessante,
porque a Assembleia acabou se tornando um braço de um eixo do projeto político-pedagógico, que é a educação em direitos humanos. A escola teve a possibilidade de ter toda uma formação, vários professores puderam fazer 2 módulos de um curso chamado Respeitar é Preciso, e nós passamos, como todas as escolas envolvidas nesse processo, por um trabalho de construção dentro do Respeitar é Preciso, que refletiu no trabalho com as assembleias. Tá? Pode ir. Aí, em 2015, e aí a gente acha que por conta da própria formação do Respeitar é Preciso, que tornou as nossas discussões um pouco mais complexas e aprofundadas, a gente teve um problema. Eu chamo que 2015 foi o ano do refluxo. Então, a gente estava as assembleias de classes, o registro dos professores, a partilha desse estudo dos registros e a assembleia de representantes. Contudo, nós tivemos um problema sério, porque aqui na partilha, né, o registro, partilha e estudo não aconteceu em 2015. Então, as assembleias aconteciam nas salas de aula, os professores não efetivavam os registros e esses registros não chegavam para a direção. Né? Então, a gente passou um ano inteiro tentando compreender este movimento. Então, algumas coisas assim, algumas desavenças entre o grupo de adultos, alguns problemas mais sérios, né, atrapalharam o andamento da Assembleia. Foi um ano do refluxo mesmo. Né? E aí, na avaliação, né, o que a gente conclui? Faltou formação para os professores novos. Esse foi uma das falhas nossas. Né? Houve vários problemas de comunicação dentro da escola. Né? Isso dificultou, por exemplo, a participação da gestão. Então, um projeto que estava organizado e que necessariamente tinha que ter um fluxo que envolveria todos os segmentos, esse fluxo foi interrompido. Né? E o que estava de base? Questões conceituais que ficaram esquecidas. E que no trabalho com o Respeitar é Preciso, elas vieram à tona, mas não no sentido de buscar uma posição do coletivo, mas acirrou as diferenças. Então, algumas questões eram inconciliáveis. No debate, a gente não conseguia que as pessoas, às vezes, nem se colocassem. Então, assim, você está debatendo a questão da voz das crianças, a pessoa não concorda, né, ou um ATE, ou um professor, não concorda, mas também não manifesta a sua discordância, não entra para o debate. Então, não concorda, não debate, mas não faz. Né? Então, a gente teve aí, no final de 2015, que avaliar isso tudo. Em 2016, a gente optou, então, mudar um pouquinho o fluxo. Tá? Então, a Assembleia de Classes, a escolha dos representantes, o eu critico, eu felicito, eu sugiro, permanece, mas a Assembleia de Representantes a gente mudou. Tiramos o registro da responsabilidade do professor e passamos o registro para a responsabilidade das crianças. Né? E tiramos os professores da Assembleia de Representantes. Alguns professores falaram, mas a gente precisa estar ali para orientar. Eu falei, não, vocês têm voz garantida no conselho de escola, em outros momentos. Então, a gente vai diminuir esse papel, que nós entendíamos ser extremamente pedagógico do ponto de vista da formação, porque no início os professores precisavam aprender a ouvir os alunos, então foi muito pedagógico. Houve um momento que isso foi importante para a formação docente também, mas nesse momento, para assegurar o processo e o fluxo de participação das crianças, a gente precisava diminuir a presença dos adultos. Né? E aí, são as crianças que fazem agora os registros. E aí o fluxo fica um pouquinho diferente. Né? A prioridade é feita lá na turma, o aluno faz esse registro. A gente trabalha na Assembleia de Representantes para entender essas prioridades das turmas e elencar prioridades do turno, porque a gente tem de manhã 1º ao 5º ano, de tarde 6º ao 9º. Então, é bem fácil, né? Há uma especificidade. Esse grupo de representantes faz o planejamento e a proposição de ações, volta para discutir isso com as turmas, e o próximo passo é levar o resultado dessas discussões para o conselho de escola. Tá? Para que eles possam, no conselho de escola, ter voz e colocar aquilo que é posição deles, aquilo que é proposta deles, para debate e votação dentro do conselho. Tá? Pode ir mais um pouquinho. O que a gente tem hoje? No turno da manhã, né?
Das várias questões, eles trouxeram várias coisas, nós priorizamos, fomos problematizando isso, né? E a primeira prioridade deles foi o horário do intervalo. Né? E óbvio que a gente vai fazer a mediação a partir de elementos conceituais, né? de teoria, né? De trabalho que a gente tem. Tá? Então, a gente traz um pouquinho do Corsaro para fazer esse debate sobre o intervalo com as crianças, porque também era um debate que estava acontecendo entre os professores, e eles queriam fazer recreio dirigido. A gente, não sei se é bem assim, vamos ouvir as crianças para ver o que eles têm, vamos, né? E aí as crianças, então, colocaram assim, olha, o negócio agora é colocar mais livros e mais brinquedos, porque enquanto a gente brinca, a gente não briga. A gente precisa brincar. Tá? E eles estão fazendo uma campanha de arrecadação de brinquedos e livros. Tá? Então, hoje eles estão lá construindo essa campanha, já fizeram cartazes, agora estão fazendo uma performance que vai ser apresentada na reunião de pais para fazer essa arrecadação e para reorganizar esse pequeno espaço que a gente tem, onde eles podem brincar. Na turma da tarde, a questão deles é assim, a direção não põe vidro na escola, a direção não troca o ventilador, a direção não sei o quê, né? E aí a gente também fez todo um trabalho de problematização, e aí eles chegaram, depois de todas as reclamações, e olha, a gente tem um problema de manutenção, mas a gente tem um problema de conscientização. E os meninos falaram assim, é mesmo, foi o fulano, né, que quebrou o ventilador. Então, como que a gente pode resolver isso? E eles estão envolvidos hoje numa campanha de conscientização. Eles estão produzindo um filme para trabalhar isso. Convidaram um professor do ciclo 1 para ajudá-los e um professor do ciclo 2 para ajudá-los na produção de um filme para fazer uma campanha de conscientização. Estão lá trabalhando de forma mais autônoma. Quais os desafios que a gente tem? Tá? O reconhecimento coletivo de que todos são sujeitos ativos. Parece redundante, mas a gente tem que colocar. Né? Que aluno é sujeito ativo, professor é sujeito, terceirizada é sujeito, até é sujeito, porque está todo mundo no mesmo barco. Não tem essa coisa de que uns são mais ou menos. Né? Desmistificar um pouco essa questão do diálogo. Então, construir a cultura da participação. Então, é educar com e para o diálogo. Não é só educar o outro para o diálogo, se eu não faço. Então, é com e para. Educar no e para o reconhecimento do outro. Essa é uma dificuldade maior da relação do adulto com a criança. Então, do adulto reconhecer a criança como esse outro, né, mas que é sujeito, não é paciente. A formação docente e o processo educativo, que eles contemplem os mesmos princípios. Então, para tentar não haver incoerência entre aquilo que a gente está propondo como princípio da formação docente e aquilo que a gente deseja que seja princípio de ação na formação junto aos alunos. Então, isso tem sido os nossos desafios. E para a gente terminar, né, eu trouxe uma epígrafe de um dos capítulos do livro Ética, do Morin, né, que ele diz assim, pede-se a Confúcio uma palavra que sirva de fio condutor para toda a vida. E aí ele fala, né, que haja, eu escrevi errado, gente, que achas da compreensão mútua, que achas da compreensão mútua. Então, porque é exatamente isso que a gente está trabalhando o tempo todo, que tem que haver compreensão mútua. Tanto isso para as crianças, para compreender o lado dos profissionais, quanto do lado dos profissionais para compreender o lado das crianças, das famílias. Então, assim, é um processo. A gente não termina isso, acho que a gente tem coisa ainda, bastante coisa, muitas ambiguidades ainda, muitas contradições para serem superadas dentro da escola. Mas a gente está tentando caminhar.